Abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Timóteo era o filho na fé de Paulo, do apóstolo Paulo, bem jovem, pastor de uma igreja, e nós queremos ler esse texto chamado texto áureo, né? É o texto base para a ministração bíblica nessa noite. O tema da mensagem é o que a Bíblia é para nós. O que a Bíblia é para nós. Eu lerei em 3 versões, tá certo, irmãos? 3 versões diferenciadas da Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Outra versão diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E uma terceira e última: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém? Se você me perguntar qual é essa última versão, é chamada uma versão comentada da Bíblia, chamada Bíblia Viva. Tá certo que você tem acesso à internet hoje gratuitamente, você pode ver lá, acessar. São versões comentadas do texto bíblico. Irmãos, quantas vezes há na Bíblia a palavra Bíblia? Quantas vezes há? Nenhuma, né? Nenhuma vez. Você que é feito o estudo da Bíblia, é bom frequentador, bom participante da Escola Bíblica Dominical, nós não temos a palavra Bíblia na Bíblia. É algo interessante porque a palavra Bíblia, não é? Ela é de fato, Biblos vem de livros, né? Da ideia de biblioteca. Então, nós não temos essa palavra especificamente na Bíblia. Agora, nós temos a palavra Escritura, que significa para nós, sim, a Bíblia. A palavra Escritura, cerca de 50 vezes. Isso aqui não fui eu que contei não, viu? É porque a gente já tem acesso, graças a Deus, a quem contou pela gente e é de fonte boa, não é? Então, pelo menos 50 vezes na Bíblia, a palavra Escritura. Toda vez que você vê a palavra Escritura, dá a ideia, o sentido, aliás, é da palavra de Deus. A palavra de Deus ocorre também cerca de 50 vezes. Palavra de Deus é no sentido de Escritura. A palavra do Senhor também, mais de 50 vezes, ocorre na Bíblia. Irmãos, o que a Bíblia de fato é para nós? Não é? O que a Bíblia é para nós? Eu quero aqui pontuar alguns aspectos, tentando responder essa pergunta. Ali está o título, mas eu agora estou fazendo do título uma interrogação, uma pergunta. O que a Bíblia é para nós? Primeiramente, ela é o fundamento, grave bem isso, ela é o fundamento de nossa fé. Fundamento. Eu lembro quando estava construindo esse templo aqui, e alguns irmãos lembram. Aqui, na realidade, quando tudo foi ao chão do templo anterior, não é, a construtora, não é, de João, que era até membro da igreja, pôde aqui fazer uns batistacas, eu não sei como era o nome daquele negócio, mas eu sei que era muito barulho aqui para formar uns alicerces e teve que descer, e depois criou-se todo esse fundamento para que hoje nós pudéssemos ter essa estrutura e nós ficarmos aqui tranquilamente sem o medo de ir, não é? Porque nós sabemos que tem alicerce, tem fundamento. Então, ela é o fundamento de nossa fé. Nossa fé, grave bem isso, ela é alimentada pelo que está claro nas Escrituras. Aquilo que está claro nas Escrituras, bem claro como a luz do sol, não é? A nossa fé é alimentada e ela é testada pelo que é obscuro. Porque existem questões na Bíblia que nós, de fato, não temos tão claro assim. Não quer dizer que elas não existam, mas nós não temos a clareza, nós não temos as minúcias, nós não temos todas as respostas. Um dia desse alguém perguntou se no céu teria comida, como nós temos aqui na terra. Olha que pergunta, né? E aí, qual foi o argumento bíblico? Porque tem um tal do maná,
né? Lá no livro de Apocalipse. Então eu tive que dizer, irmãos, só chegando lá, né? Porque esse maná que você está vendo aí, tem que ser uma ilustração de algo saboroso, delicioso que vai ter lá no céu. Não pense que é essa comida aqui terrena, não, porque essa aqui não vai ter lá, não. Agora lá vai ter algo muito melhor. Então, ela é testada, a nossa fé, pelo que é obscuro nas Escrituras. Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, não é? A nós, como pastores, como capelães, é porque o justo sofre. As pessoas perguntam, pastor, por que o justo sofre? Porque as pessoas boas parecem que morrem mais cedo. Já ouviu essa conversa? E parece que a gente vai fazendo uma leitura, e não é bem assim não, mas existem perguntas que nós fazemos que nós não temos respostas prontas na Escritura, e não vamos ter. Porque Deus não se preocupou com isso. Mas aquilo que é obscuro testa a nossa fé, não é? Aquilo que pode até ser obscuro ou inacreditável no mundo físico, palpável, testa a nossa fé. Então, há partes da Bíblia difíceis de interpretar. Isso é um fato. Mas nenhuma me leva a duvidar da palavra, porque ela é o meu fundamento. Há dificuldade de interpretar assim, mas eu não tenho por que duvidar. Não tenho. Por quê? Porque a palavra de Deus para mim, ela não é um livro que narra uma história de Trancoso, um mito como se vê alguém comentando, inclusive dos círculos universitários. Não. Para nós é um padrão, é uma conduta, para nós é a verdade, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a homens falhos, mas soprada pelo Espírito Santo. E Cristo é o alvo dessas escrituras. Gênesis, né, nós temos, leis, profetas, evangelhos, cartas e Apocalipse, numa forma geral. Então, ela é o fundamento da nossa fé. A Bíblia é o fundamento da nossa fé. Segundo, ela é bússola de nossa pregação. É uma bússola. Eu usei bússola poucas vezes, mas quem foi militar aqui, né, quem serviu ao Exército Brasileiro, certamente, não é, teve que lidar com bússola. Porque há um treinamento de campo, que muitas vezes é feito, é dado uma bússola para que o pelotão possa chegar a um determinado local. Então, a bússola é a norteadora. Então, a palavra de Deus para nós é bússola de nossa pregação. E o interessante é que a igreja, ela sempre estava ansiosa, isso é um fato, que a Bíblia fosse acessível a todas as pessoas. Porque ela era só acessível à liderança religiosa, ao clero, muitas vezes. E aí nós vimos recentemente na Reforma, agora em outubro, né, que inclusive a Bíblia que o Lutero vai encontrar na biblioteca e que vai começar a ler, ela inclusive estava lá empoeirada, não é? Poeirada. Ele estava lá como que desprezada, como aquele livro da lei, que estava perdido no templo, não é? E é feita aquela reforma religiosa no Antigo Testamento maravilhosa. Então, a igreja sempre ansiou que essa Bíblia tivesse na mão do povo, assim como uma bússola na mão, na nossa mão, que ela tivesse na mão do povo. Porque a sua experiência vai ensinar que ela é a maior missionária que nós temos. A Bíblia é a maior missionária. Olha, nós temos grandes missionários em nossa vida. Grandes missionários. Os primeiros deles, pai e mãe. Pai e mãe são crentes em Cristo Jesus quando são. Eles são os primeiros missionários dos filhos. Quem disse que eu, sendo pastor, vou chegar primeiro do que um pai, do que uma mãe? Está ali. Se não exerce, aí perde uma oportunidade enorme, irmãos. Não é? Perde, porque ali naquela fase infantil, não adianta depois de adolescente. Aí é só oração, jejum, choro e misericórdia, mas é de criança. Tenha certeza que de criança, o seu filho, tendo você como o missionário, como a missionária, isso fará toda a diferença. Não é a grande diferença não, toda a diferença na sua vida.
Segundo, as crianças são missionárias em potencial. Olha, eu já vi criança, e você, quem sabe, já viu. Eu já disse aqui, arrastar uma família para a igreja. Chamar um avô, dizer, vovô, eu quero que o senhor vá hoje lá na igreja. Porque vai ter lá a cantata lá infantil, musical. E quem disse que o avô não vai? Vai e senta muitas vezes no primeiro banco, está lá. E dali daquela sentada, daquela primeira vez, outras vezes vem, e a criança em casa ensinando. E a criança em casa parando a palavra. E daqui a pouco a família toda. Mas, irmãos, a Bíblia, além dos pais, além da criança, além dos pregadores, dos pastores, sim, também. Além dos homens e mulheres de Deus que compartilham fé com o vizinho, com uma pessoa. Eu mesmo conheci gente que parece que não podia ficar calado sem falar do Evangelho. A gente sentava para comer alguma coisa, o garçom engostava, pronto, já foi. Aquele ali, o garçom só saía enquanto o Evangelho fosse falado para ele, isso de forma prática, rápida. Eu disse, rapaz, eu não sei fazer isso direito, não. Né? Eu tive colegas no seminário que faziam isso com uma habilidade enorme, e eu digo, meu Deus, como é que pode? Então, mas nós temos a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus, ela é bússola para a nossa pregação. Entendemos, irmãos, que muitos livros foram publicados para a nossa informação. Nós temos vários. E hoje tem se escrito muito. Não é? Há uma série de livros bons que nós temos, outros não tão bons, outros péssimos que nós nem precisamos. Assim, você que já começa lendo e você já começa a identificar que não serve. Então, deixe de lado. Mas nós temos bons livros, mas nenhum deles substitui, não é, a palavra, porque enquanto nos foram dados alguns livros para a nossa informação, a Bíblia nos foi dada para a nossa transformação. A Bíblia, como bússola, nos foi dada para a nossa transformação e não informação apenas. Por isso que eu quero dizer ao irmão, à irmã aqui sentado, membro da primeira igreja, você que nos escuta, de que não basta saber a Bíblia, não basta ler a Bíblia, é preciso deixar-se transformar pela palavra, porque a palavra tem o poder transformador, e é a palavra que começa a fomentar em nós a mudança que Jesus Cristo quer da gente, amém? É desse jeito, irmãos. Mas eu quero ainda levar um terceiro ponto, em relação a que a Bíblia é para nós. Ela é fundamento, ela é bússola, por isso tem que estar nas nossas mãos, né? Nós precisamos estar nos guiando, nos norteando por ela, às vezes até na escuridão, mas ela vai ser uma lâmpada para os nossos pés. Mas em terceiro aspecto é que ela é o alicerce de nossa conduta. A Bíblia é o alicerce de nossa conduta, ela é fundamento da nossa fé e é o alicerce da conduta. Moody disse que de 100 homens, um lerá a Bíblia. De 100 pessoas, um lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. O apóstolo Paulo disse que nós somos cartas vivas. E essa carta deve estar aberta, a vida aberta, para que as pessoas leiam. As pessoas não estão muito interessadas no que nós tanto falamos. Mas o que nós vivemos, elas estão de olho. Eu sei que como pastor e você como crente, nós somos observados todo dia e o dia todo às vezes. As pessoas nos olham no ambiente de trabalho, na vizinhança, fora da igreja. Porque 99 lerão o cristão. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Porque qual é a pessoa que ela nunca teve acesso às Escrituras, elas vão pegar? Pode ser que por uma graça, uma misericórdia de Deus, elas recebam o Novo Testamento dos Gideões. Novo Testamento. E uma vez eu fui para um hotel... E aí senti falta, porque sempre encontro os Novos Testamentos lá, né? Aí perguntei a moça lá da recepção, disse, aqui não teve os Gideões internacionais, até usei o nome mesmo, entregando, e não vi no quarto tal. Ela disse, não, tem sim, é porque estava escondido, Júlio.
está escondido não sei aonde, lá dentro lá da cômoda, lá para dentro. Eu digo, não, vai ficar, pois eu vou tirar, vai ficar à vista lá de lado. Também os hóspedes levam, também, então, que leve e leiam, e que sejam alcançados. Né? Esse estava escondido, diácono Juscelio. E aí nós colocamos lá, né? À vista, porque nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é essa missionária, mas não é pelo aspecto de que nós devemos ler apenas para justamente ter a informação, mas era para ter a vida mudada. É o alicerce da nossa conduta. A Bíblia não faz belas promessas sobre uma vida só de primavera, já viu? Esse negócio de só primavera, só triunfo, só bênção, só vitória, só isso, só aquilo, isso é um engano. A gente esquece que a Bíblia fala de cruz, fala de morte diária, fala de preço a pagar numa vida cristã. É assim ou não é? Porque muitas vezes, eu não estou dizendo que não tem bênção, viu? E que não tem vitória. Tem. Mas qual é o engano? Nós só pregarmos, nós só ouvirmos, nós só nos enganarmos com essa utopia de que a vida cristã é uma vida só de primavera. Tem um inverno rigoroso, muitas vezes, e um verão que vem para matar a gente. Mas que por misericórdia e graça de Deus, Ele está conosco e nos sustenta. Toda experiência, irmãos, precisa ser subordinada à disciplina das Escrituras. Toda experiência. Você pode ver anjo, você pode ver arcanjo, você pode ver o que você for. O que você tiver na frente de visão, de experiências pessoais. Mas a Bíblia, ela vai disciplinar. E ela não está necessariamente atrelada à sua experiência. A sua experiência é pessoal. É pessoal. Ela não deve ser norma de conduta, porque a norma de conduta, a regra de fé e prática, são as Escrituras. São as Escrituras. Nós entendemos, irmãos, que se o Espírito Santo nos guia em tudo, Ele irá fazer de acordo com as Escrituras e nunca de maneira contrária a elas, para nos nortear em nossa conduta. Então, uma experiência que alguém tenha que vai de encontro às Escrituras, ela já está errada desde o princípio. Mas há um quarto e último ponto, em relação a que a Bíblia é para nós, é que ela é âncora de nossa esperança. Âncora de nossa esperança. Há dois temas dominantes na Bíblia. Um é a narrativa da sedução do homem pelo pecado, lá em Gênesis, e o outro é a salvação do homem por Cristo. São dois temas dominantes. Um dizendo, perdeu-se, foi-se aquilo que na realidade não deveria ter sido, e nós temos, quando Cristo chega, não é? Prometido desde a fundação do mundo, quando nós vimos aqui em outra pregação, aí nós temos a salvação em Cristo Jesus, a solução. As Escrituras ensinam-nos a melhor maneira, irmãos, de viver as Escrituras. Inclusive o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que todo crente devia ler, e uns mais ainda. Ler todos os dias. Eu já fiz menção aqui de que recebi um livro, o tema era Provérbios, assim, relacionado ao livro de Provérbios. E eu pensei que o autor era evangélico. Quando eu fui ver, o homem era empresário, que começou a ler a Bíblia, o livro de Provérbios, e adotou na vida dele e na vida da empresa os princípios de Provérbios e fez o livro. E alguém me deu de presente aqui, algum dos irmãos aqui. Então, nós temos a maneira correta de viver nas Escrituras. A Bíblia norteia. Nós temos a mais nobre forma de sofrer nas Escrituras. A Bíblia, ela tem textos que quando nós estamos em profundo sofrimento, nós lemos os textos e diz, eu estou enfrentando sofrimento, mas aqui com uma paz, uma tranquilidade tão grande. Por quê? Porque é a maneira nobre de sofrer, a Escritura está me dizendo ali. Sofrimento este que inclusive o Filho de Deus submeteu. Então se você está sofrendo, a Escritura,
ela lhe dá as orientações da maneira nobre de você sofrer. Não é? Às vezes é sofrer de forma resignada, não é acostumar-se com o sofrimento, mas é porque o sofrimento faz parte da vida e nós podemos passar o sofrimento, sair dele e crendo em Deus e não se decepcionando com Deus. Por último, ela é âncora de nossa esperança, porque ela nos dá o modo mais confortável de morrer. O modo mais confortável de morrer. A Bíblia diz, de onde viemos, com autoridade ela diz isso, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Qualquer outro livro que trate aí desse assunto, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, ele vai dando tanta volta e vai se perder nos seus argumentos e eles serão pueris em relação à sabedoria das Escrituras. A Escritura nos dá a forma mais confortável de morrer. Por isso que quando a gente, não é só apenas uma questão de palavra, não é no nosso vocabulário não. O fato é que quando alguns dos nossos queridos em Cristo partem, né, nós falamos, não apenas descansou, porque inclusive eu estava num velório desse um tempo, desse agora de pandemia. Aí alguém disse, de fato descansou. Aí disse, esse descanso eu não quero, alguém disse. Eu digo, mas... porque tem coisa que você tem que silenciar. Se eu puder, eu quase digo ali, digo, mas se prepare que seu descanso vai chegar. Que todos nós um dia vamos descansar. Mas partiu para estar com Cristo. Estar com Cristo. Foi para casa. Porque, de fato, o apóstolo Pedro, não foi Pedro que disse que nós somos, não é, como que aqui, passageiros dessa terra. Nós estamos aqui como uns transeuntes, que a nossa morada celestial nos aguarda, por mais que a gente goste de viver aqui, viu? Então, é a forma mais confortável de morrer. A Escritura nos dá em paz, em tranquilidade. Eu, irmãos, como pastor, já tive a oportunidade. E olhe, vou dizer a você, mexe com a nossa emoção. Mexe. A gente sai dali, não é só Deus sabe como. Quando a gente sai de uma UTI e vê que, não é? Fala com a família, os médicos dizem, olha, tem mais, um milagre. Né? Um milagre e tal. Quando dizem, né? Mas eu já vi, aqui mais de um. Irmãos, chegar assim na UTI, né, visitar e poucos dias antes, porque depois se entra em coma e uma série de implicações, mas pouquinhos dias antes. Vou citar uma irmã aqui, que os irmãos conheceram. Irmã Leila de Vigia. Leila de Vigia, eu fui uns dias antes, e entrei com o diácono Sidney de Vigia, na UTI. Ela faleceu no domingo à tarde. Eu visitei ela domingo à tarde, aliás, ela faleceu no domingo à noite. Eu visitei ela domingo à tarde, domingo à noite ela faleceu. Mas antes disso, um pouquinho antes, uns dias antes, 3 ou 4 dias, entrei com o Gibigi, a irmã Leila ainda estava lúcida. E aí quando ela me viu, abriu um sorriso. Olha que presente. Sorriso, Pedro. E ela disse, pastor, tal, debilitada, inchada. Falando isso porque eu acompanhei a família sabe que eu acompanhei, envolvido aqui nas questões pastorais, mas Rosana, uma das filhas do Gibigi, chegou aqui no gabinete, e quando vi Rosana entrar no gabinete, pastor, posso conversar com o senhor? Ele disse, Rosana, pode, porque ele disse, nós estamos precisando muito do senhor. Nossa família, nós precisamos do senhor. Porque assim, eu ia, tal, mas nessas horas, pastor, tem que colar. Porque, olha, você pode reclamar, me dê um parênteses aqui para eu fazer uma autodefesa, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Você pode me colocar qualquer erro que for, mas se você tiver num momento de crise na sua vida, você pode gritar que eu estou perto. Eu paro para estar com você. Foi o que aconteceu, aí tudo. Estava lá quase todo dia. Quando ela abriu o sorriso, pastor, tal, que tal. Sabe qual foi a leitura que eu fiz? Baixinho, ouvindo. Cantei, buceei um hino rapidinho, porque os médicos olham logo assim, para não fazer culto, né? Na UTI. Embora, né, de certa forma,
a lei está aqui, mas a gente tem que respeitar as regras. Nós somos orientados como capelães e pastores a respeitar as regras dos hospitais. Não vamos chegar lá desrespeitando. As regras foram feitas para ser cumpridas, né? Então, mas aí cantarolei lá um hino. Sabe a leitura que eu fiz, irmãos? Paz, tranquilidade, conforto. A Bíblia, grave bem isso, estou contando essa história toda para dizer que a Bíblia nos dá a forma confortável de morrer. Lamentavelmente, outros morreram desesperados, que eu não vou nem citar aqui nomes. A história, a biografia de alguns, desespero da morte. Gente que inclusive zombou de Deus, zombou dos princípios da palavra, e numa última hora de desespero, porque não sabia para onde estavam indo. A melhor forma, a forma mais confortável de morrer. A Bíblia, irmãos, para nós, não é um Deus. Jamais. E nem deve ser um objeto de idolatria. Mas ela é um tesouro para nós. É um tesouro. A Bíblia é para nós fundamento, alicerce e também esse tesouro, essa riqueza que nós temos. Que Deus nos dê a graça de nós continuarmos sendo o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Que inclusive em outras regiões falam mais. No Rio de Janeiro mesmo, eu sou os Bíblias, né? Os Bíblias. Somos nós. O povo da Bíblia. Que nós possamos ter fome e sede, como eu fiz a oração aqui, pela palavra. Que a palavra de Deus, ela seja, irmãos, o nosso manual mesmo de conduta, de fé e prática. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Louvado seja Deus. Um desafio para você. Ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ouvir a palavra. Esse é um desafio que nós queremos aqui colocar para os irmãos, porque eu sei, irmãos, como pastor, que alguns até negligenciaram, não é? Essa bendita missão nossa. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Agradecemos, Senhor, por termos esse livro em nossas mãos como bússola. Por esse livro ser o nosso alicerce. Por ser o nosso tesouro, a nossa fonte de riqueza. Nós te agradecemos, Pai bendito. Porque através dele nós sabemos, como falamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Ele nos dá a forma mais nobre de morrer, de sofrer e de viver. Nós te agradecemos, Pai, por isso. Que nós possamos ter fome e sede, mais uma vez, repito, na tua palavra. Nós oramos, Pai bendito, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.